Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de terça-feira, hoje dia 26 de março. E os destaques que nós preparamos para essa edição são: os preços dos trabalhos dos Correios vão aumentar em média 4%. A derrota do Internacional ontem à noite. E hoje tem combate entre Grêmio e Caxias. Policiais prendem jovem de 19 anos com uma extensa ficha criminal aqui em Bento Gonçalves. Saiba também os horários de atendimento aí na prefeitura esta semana que tem feriado. E você lembra do deputado que você votou na última eleição? Hoje ele vai decidir se você vai pagar mais caro os alimentos ou não vai pagar mais caro. Entenda todo esse trâmite aí dessa medida de Eduardo Leite. Estas são algumas das informações do Jornal Últimas Notícias. A apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, começa por aqui o Jornal Últimas Notícias e a gente sempre inicia falando de política. Vamos falar sem restrição de duas questões aí que os deputados irão analisar hoje. Pelo menos até o fechamento dessa edição eles não analisaram ainda. Serão dois decretos que pretendem derrubar a medida de isenção de impostos. Pois se a medida for mantida, tudo normal. E se acontecer ao contrário, ela entrará em vigor aí na próxima segunda-feira, dia 1º de abril. A gente até já vem alertando você sobre esses aumentos aí já faz um tempinho. E deve atingir principalmente o preço dos alimentos. É complicado, né? Dois partidos que são rivais apresentaram recursos para manter as coisas como elas estão. O Partido dos Trabalhadores e o Partido Liberal. Assim que é interessante, né? Dois partidos que não se dão muito bem, trabalhando juntos em prol dos gaúchos. Isso que é política, pessoal. Por isso que tem que ter situação e oposição em todos os casos. Um fiscaliza o outro. Bom, isso sim é uma vitória. De acordo com o FEComércio, os deputados aprovando essa medida, ela visa atingir o setor de alimentos. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, temos que ter em mente, entender de onde partiu essa ação, né? Ela partiu diretamente do governador Eduardo Leite. Pois se você não lembra, eu vou refrescar a sua memória agora. Que quando ele estava em campanha de reeleição, ele foi entrevistado pela RBS e questionado se ele iria voltar a cobrar o ICMS. Pois ele disse que não, né? Pois até então essa taxa estava extinta pelo governo Bolsonaro. Então, quando Eduardo Leite voltou ao poder, fez tudo ao contrário do que prometeu na campanha, né? Deixou as promessas de campanha de lado. E daí ia aumentar o ICMS aí em 17%, né? O que todo o país tem, né? Em todos os estados desse país, sim, é 17%. Mas, na realidade, Eduardo Leite não ficou satisfeito com esse 17% e promulgou um decreto para aumentar acima do especificado pelo governo Bolsonaro, que era 17%. Eduardo Leite queria um aumento de 25%. Olha aí, pessoal, ele não queria aumento quando ele estava em campanha e depois da campanha, vamos aumentar, né? Então essa proposta foi a plenário, foi feita votação e a esmagadora maioria dos deputados votaram para não aprovar essa medida. Eu também acho que não. Eduardo Leite disse que
Isso em uma linguagem popular, eu vou explicar para vocês. Que ele explicou assim, que se não aumentasse esses impostos, o governo iria quebrar. Eles voltariam a não conseguir mais pagar o funcionalismo, como foi na época do Sartori, lembra? Que ele não conseguia mais pagar os professores, pagava salários atrasados. E os professores, coitados, né? Bom, o governo, se não aprovasse aquela proposta de 17% para 25% de aumento, não teria dinheiro para bancar a saúde. A saúde já é precária, hein? Já viemos alertando isso já faz algumas edições do jornal aqui, né? E uma série de outras ações aí que deixam os gaúchos em maus lençóis. Ou seja, em uma situação bem complicada. Então, no dia da votação, que foi em dezembro, o Congresso... Ele foi ao Congresso para explicar por que, para os deputados, né? Por que eles teriam que votar a favor desse aumento, né? E ali ele disse que ele perdeu, né? Os deputados não quiseram esse aumento, então ele disse, agora eu vou para o plano B. E o que é o plano B? O plano B é aumentar os impostos hoje. Que irão impactar na alimentação dos gaúchos, né? Mas agora, se você não se alimenta, nem precisa se preocupar. Agora que você entendeu a importância da votação dos deputados de hoje, vamos entender como ela acontecerá, pois ela implicará diretamente em produtos da hortifruti grangeiros, tipo ovos, tomate, alface e outros, né? Hoje, tomate e alface, eles são isentos de pagar imposto, você sabia? E eles começarão a pagar imposto de 12% a 14% em seu preço final. Então vai aumentar. Então cada R$1 que você paga do alface, se aumentar 12%, você pagaria R$1,20 a mais. 12 centavos a mais. Que coisa, né? Que coisa, pessoal. Preço do arroz, do feijão, hoje se paga 7% de imposto e começará a ser cobrado 12%. Então a votação é para manter alguns incentivos aos produtores e congelar esses preços. Pois a solução não é essa, aumentar a arrecadação. Não funciona dessa maneira, senhor Eduardo Leite. O jeito é gastar menos, combater a corrupção. Assim sim, um empreendedor aí que quer abrir o seu negócio vai trabalhar bem, senão ele vai ser desestimulado. E com certeza a arrecadação vai cair cada vez mais. Então, lembra você aí que votou no seu deputado na eleição passada? É bom que você preste bastante atenção no que ele está fazendo, tá? Cobre ações dele, porque é ele que representa você lá. E se eles aprovarem essas leis complementares, nós vamos pagar mais, tá? Um gestor, quando ele não faz o seu trabalho direito, ele não quer investir o dinheiro em locais certos, não funciona. Não funciona. Você que é dono de casa, você sabe que você tem que poupar o máximo para você poder fazer outras coisas. E se não, você tem que dar um jeito. Preste atenção no nosso governador. Lembra que ele falou na campanha de reeleição em não construir mais pedágios? Você lembra disso? Só esse ano foram construídos uns 10 aqui no Rio Grande do Sul, né? E hoje estamos no dia 26/3. Ele também prometeu que não iria estatizar empresas do governo. Prometeu não aumentar impostos. Então preste atenção e aprenda a votar no candidato certo aí na eleição de outubro, tá, pessoal?
Esse foi o Bloco Político. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu pude passar para vocês aí. Mas qualquer dúvida aí, estamos à disposição aí nos nossos canais, nas redes sociais. Dá uma olhada no QR Code aqui do lado, aqui, ó. Estamos aí. Esse foi o Bloco Político. Agora vamos passar para o Bloco Esportivo. Pessoal, terça-feira, uma terça-feira de semifinal de Campeonato Gaúcho. E vamos conhecer o adversário do Juventude. É claro que depois do que aconteceu com o Inter, o técnico Renato ficará de orelha em pé. Atento aos sinais. A partida acontecerá hoje à noite a partir das 21 horas. E as notícias do Grêmio começam assim, ruins. Desfalque de última hora, Jeromel sentiu um desconforto muscular e está fora da partida de hoje. Mais 2 atletas que estavam sendo descartados foram relacionados. O meia Vila Sante, que voltou antes do esperado da sua partida por atos terroristas lá em Moscou. Bom, sabemos que aquele país está sob guerra, né? Não somos ingênuos a esse ponto. Ainda promovem jogos lá, que coisa estranha. Mas a boa notícia é que Vila Sante foi relacionado pelo técnico e hoje outra notícia boa é que Soteldo está de volta à equipe, ele já estava treinando normalmente com seus companheiros. E provavelmente começará no banco, né? Mas à disposição de Renato. A dúvida cruel será o gol gremista, né? Será que Renato cometerá o mesmo erro que Eduardo Cudê? Escalando um goleiro que até então não tem uma sequência de jogos? Mas se Renato pensar bem, vai optar por Kaique, que está se saindo muito bem. É claro que tem algumas falhas, ele é um goleiro novo, né? Mas está se saindo bem, sim. Marquezin, ainda não sei aí se está apto a encarar a meta gremista. Mas cada cabeça é uma sentença e hoje o Grêmio, ao contrário do Inter, tem uma vantagem que é do empate. Uma questão bem boa, né? A projeção de público para a Arena aumentou depois da desclassificação do Internacional diante do Juventude. Esta é a rivalidade gaúcha, rivalidade do Grêmio, do Grenal, né? O Juventude, na partida de ida, montou uma estratégia muito boa, né, para Caxias. Muito bem construída. Na primeira partida, retranca, e na segunda, saindo na frente e projetando penalidades em últimos casos aí da partida. E depois do Inter perder um componente em campo, ficou ainda mais difícil dos colorados correr atrás do placar. No tempo normal, isso que eu tô falando, né? Então foram proclamados pênaltis. Estava tudo bem até que Robert Renan cobrou de forma cavadinha, displicente e errou a cobrança. O goleiro do Juventude foi lá e pegou como um gato. Essa foi a quinta eliminação por penalidades em casa do Internacional. Nos últimos 4 anos, foi decorrente nessas desclassificações. Então a direção colorada aí tem que rever seus conceitos, pois há muitos anos que os colorados não ganham nada. Amanhã voltaremos com mais informações do confronto de hoje à noite. Esse foi o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike.
Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É isso aí então, o nosso patrocinador na área esportiva é Natal Fitness. Na noite desse domingo, dia 24, a primeira delegacia de polícia de Bento Gonçalves realizou uma prisão preventiva de um jovem de 19 anos, alvo de um mandato expedido pelo Poder Judiciário. Ele era apontado como suspeito e como um dos autores aí do duplo homicídio ocorrido no dia 26 de janeiro, quando 2 homens foram mortos a tiros em uma oficina mecânica no loteamento Santa Fé. O jovem também é suspeito de envolvimento em outros casos de homicídio no estado do Rio Grande do Sul. Sua ficha criminal é extensa, incluindo o homicídio doloso, crime muito grave. A captura do indivíduo se deu em cumprimento de um mandato de prisão no mesmo dia, por envolvimento com o tráfico de drogas aí no bairro Maria Gorete, em Bento Gonçalves. Em nota, o delegado responsável pelas investigações, que é Fernando Cruz Alexandre, reforça o compromisso com a segurança da comunidade e disponibiliza o contato pelo WhatsApp. Anota aí, 54, né, código de área 984178487. 84178487. Marca bem esse número aí, que ali serão recebidas as denúncias, com anonimato garantido, permitido aí as informações que sejam relevantes e possam ser compartilhadas para auxiliar no combate ao crime e na manutenção aí da ordem pública. Vamos a um pequeno intervalo aqui do comercial da Harmony e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Gostou dessa? O som na medida do seu bom gosto? Gostei, né? Bom, semana que vem tem Páscoa, um feriado importantíssimo. E o Poder Público anunciou que não haverá expediente administrativo na Sexta-feira Santa, dia 29. Mas, durante a folga do Poder Administrativo, os serviços essenciais continuarão na lida. Permanecerão em funcionamento para garantir a continuidade do atendimento à população. Entre os serviços estarão operacionais a unidade de pronto atendimento, que é UPA lá no bairro Botafogo, o pronto atendimento Zona Norte, né, em São Roque, serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, esse não pode faltar, né? A Guarda Civil Municipal e o Departamento Municipal de Trânsito. E se programe aí, pois sua coleta só acontecerá nos resíduos orgânicos e conforme o cronograma original. Deixa eu tirar minha imagem da frente, aqui assim, ó. E a imagem do fundo se refere aos Correios, é claro, né? Pois agora os serviços aumentarão as tarifas para os envios de cartas, telegramas e também encomendas. Você costuma a comprar coisas da internet? Se vir pelo correio vai começar a ficar mais carinho. Para os destinos nacionais e internacionais também serão reajustados, né? 4,39%. De acordo com a portaria do Ministério das Comunicações publicada no Diário Oficial da União, a base para o percentual de aumento foi a inflação acumulada pelo IPCA no ano passado, em 2023. Esse é o indicador aí
considerado da inflação oficial, né, do país e é apurado pelo IBGE. A partir do dia 13 de abril, portanto, os valores serão corrigidos. No caso dos telegramas nacionais, os preços chegarão ao máximo a R$ 15,56, dependendo do meio utilizado aí para o seu envio. A internet também terá alguns acréscimos, né? Mas os envios internacionais, que já custam mais caro, agora podem chegar a R$ 239,60, conforme o peso da encomenda e o país de destino. Então, pessoal, preparem seus bolsos que a partir da outra semana vem aumento nos Correios. Esse é o Jornal de Más Notícias e ficamos por aqui hoje, dia 26 de março. Nos encontraremos amanhã em mais um Jornal de Más Notícias. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!